de 5 a 15% dos machos são subférteis, né? Então, o macho subfértil é aquele que ele tem todas as características normais que o macho, só que dados reprodutivos abaixo, né? Aquém do esperado, né? Abaixo da média da grande. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Suinocultura Faixa Preta. Hoje a gente tem a honra de receber um grande amigo, Matheus Luca. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Jamil? Certo? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigado pelo aceite. Matheus, prazer conversar contigo. E antes da gente começar a falar da parte de conteúdo aqui do nosso Faixa Preta, queria que tu te apresentasse para o nosso público. Bom, como o Jamil comentou, meu nome é Matheus, eu sou veterinário formado em Santa Maria e tenho doutorado em reprodução de suínos pela Universidade do Rio Grande do Sul. Atualmente eu sou professor da faculdade da UCEF, Campus Chapecó. Beleza. Matheus, teus estudos foram mais focados em reprodução de machos, né? Isso, eu trabalhei na tentativa, né, e de identificação de machos subférteis dentro do plantel. Legal, legal. A gente sabe hoje que de 5 a 15% dos machos são subférteis, né? Então, o macho subfértil é aquele que ele tem todas as características normais que o macho, só que dados reprodutivos abaixo, né? Aquém do esperado, né? Abaixo da média da grande. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Certo, certo. Até fazendo um cortezinho aqui, a gente vai... o trabalho do Matheus no doutorado foram um trabalho super extenso, então eles produziram 3 artigos desse trabalho. A gente vai cobrir 2 artigos nesse episódio e o terceiro artigo a gente vai falar num próximo episódio. Então, nos sigam aqui para escutar sobre o que a gente vai falar agora desses 2 primeiros artigos e depois a gente vai falar um pouco mais daquele terceiro artigo. Beleza, Matheus? Matheus, os 2 artigos que tu publicou, então, a classificação de machos de acordo com a motilidade progressiva, tipo de diluente e uma inseminação em tempo fixo, e também diferentes tempos de armazenamento da dose. Se tu pudesse nos falar, assim, um pouco da metodologia do trabalho e quais foram os principais resultados do trabalho, Matheus? Então, assim, o que a gente fez, né? A gente primeiro realizamos uma classificação prévia lá dos machos para pegar os extremos, né? Para saber se essa classificação funcionaria ou não, né? E aí a gente descobriu que se utilizar, produzir as doses de sêmen e manter elas refrigeradas aí, utilizando um diluente que a gente diz de curta duração, aí, que vai durar 3 dias, e realizar essa avaliação por 5 dias, ou seja, pós-vencimento do diluente, né, a gente conseguiu observar que tem machos que a motilidade fica perfeita, né? Acima de 80 até quase 90% em 5 dias de um diluente que era feito para durar 3. Mas tem o outro extremo, né? Tem aqueles machos que quando passou do terceiro dia, a motilidade vai para lá embaixo, né? E aí a gente queria saber, mesmo utilizando as doses, né, depois da inseminação, na outra parte, com 24 horas, a gente queria saber se esses machos mantinham essa classificação. E a gente trabalhou, né, fez ali por 3 semanas os testes e viu que eles mantinham e depois a gente utilizou ao longo aí de mais 6 semanas e eles mantiveram os mesmos padrões, ou seja, a gente analisou basicamente esses machos por 9 semanas, né? E viu que eles mantiveram basicamente as mesmas características, né? Ou seja, aqueles machos que se comportaram sempre super bem, mantiveram-se super bem. Aqueles machos que ficaram ruins, ficaram ruins também. Então, daí dando a sequência, porque o que a gente vê, né? Muitos estudos hoje, né? Ainda hoje, são muitos estudos in vitro, né? E aí sempre fica aquela pergunta: será que lá em vivo vai dar aquela resposta? Então todo mundo fica com essa pulga atrás da orelha e acaba que os trabalhos eles só ficam no in vitro, né? Só ficam no in vitro, né? Até porque tem dificuldades aí de material, de animais, de pessoas para tocar os experimentos. E aí a gente realizou um teste em vivo, né? Então a gente lá pegou ah,
No total, assim, foram 600 fêmeas, né? Então, para os machos, a gente tinha 12 machos, 6 machos bons e 6 machos ruins, né? Essa classificação. E a gente inseminou IATF, né? Uma única dose, utilizando o protocolo de IATF, tá? Com triptorelina. Então, fazia o protocolo, né? Aplicava e daí 96 horas fazia a inseminação. Então, e observamos os dados reprodutivos, né? E aí a gente viu que aqueles machos classificados como ruim, eles tiveram uma menor taxa de nascidos, né, em relação aos machos bons, tá? O que a gente esperava é que eles não tivessem só nascidos ruins, né, mas taxa de partos ruins também. Mas acabou que o desafio talvez fosse mais interessante se nós reduzíssemos, então, por exemplo, o número de espermatozoides nas doses, né, que hoje é utilizado 1,5, né, aqui no Brasil. Então, tivemos esse resultado. Ele foi legal, assim, mostrou que esse grupo é ruim, e dentro desse grupo a gente conseguiu identificar um macho que realmente era subfértil, né? Então, esse macho, ele, enquanto os outros machos tinham aí 14, 15, 16 nascidos, esse único macho aí tinha 9 nascidos, né? Então, e ele passava perfeito nos exames, que nem os outros, assim, então, era utilizado, né? O que dificulta um pouco a identificação deles, aqui no Brasil, pelo menos, é que a gente faz inseminações heterospérmicas, ou seja, né, o funcionário, o colaborador realiza a inseminação e ele não olha para a dose que está pegando, né? Então, às vezes, pode ser que misture machos diferentes naquela dose, né? Daí acaba que ah, meio que mascara um pouco o resultado, né? Fora isso, é que são múltiplas inseminações também, então isso também ajuda a mascarar. Mas a princípio desse primeiro trabalho foi isso, né? Identificação, classificação dos machos, e a gente viu que sim, é possível classificar, e a gente achou aí que, né, pelos nossos dados ali, a gente conseguiria achar aí 8% dos machos subférteis, né? Dentro de um contexto, né? Certo. Matheus, me explica novamente como é que foi o ponto de corte, assim, qual que era a principal característica que separava esses machos? Era o quanto que ele permanecia de sêmen viável depois dos 3 dias do tempo do diluente? Era basicamente isso? Isso. A gente avaliava a motilidade progressiva, né? É uma boa Certo. pergunta, né? Acabei passando. Então, a gente utilizou o sistema CASA, né? Então, o sistema computadorizado para analisar o sêmen. E a gente utilizava a motilidade progressiva, que nada mais é que indica o número de porcentagem de espermatozoides que tem movimento para frente, né? Não fica dando volta em torno dele mesmo, em resumo. Então a gente utilizou esse dado, ou seja, aqueles machos que tinham motilidade acima de 70% no terceiro e no quinto dia eram classificados como bons. Aqueles que tinham motilidade abaixo de 70% no terceiro e no quinto dia, a gente classificou como ruins. Tá? Uhum. Nessa. Interessante. Por que nos dois? Porque o terceiro dia era o dia que vencia o diluente, né? Então, tinha machos que ficavam ali 65, né? Perto dos 70, um pouquinho acima. Mas quando chegava lá no quinto dia, a motilidade estava 30, 40, né? Enquanto que os outros nem quase mexia muito. A progressiva, né, que no caso não É, é aquela que a gente vai olhar no microscópio normal ali e vai... isso, aquela é a motilidade total, né? Então a gente Certo. só vê a porcentagem dos espermatozoides que tem movimento, né? Não é acaba não conseguindo diferenciar o tipo de movimento. Perfeito, perfeito. E do segundo artigo, então, vocês fizeram diferentes tempos de armazenamento da dose, correto? Isso, é porque, assim, mesmo estando aí 2024, né, a gente tem aí um grande paradigma que é utilizar doses mais antigas, né? A gente tem um tempo atrás conversamos sobre isso, né, em outro, enfim, outra entrevista e tal. Mas o que que acontece? Na ETF ainda tem esse detalhe, né? Se utilizar a dose antiga ou não vai dar problema. E o que que a gente viu? Que utilizando doses de 24 horas ou 72 horas na ETF, não tem problema nenhum, tá? O resultado vai ser o mesmo. Só que a gente separou, pá, mas será que aquele diluente que é mais caro, que tem mais, né, poder de manter, vai mudar alguma coisa em relação ao mais barato? O que que a gente viu? Também, não mudou nada, né? O diluente não influenciou, né? A hora, 24, 32 horas de idade da dose, né? Também não influenciou. O que influenciou foi o macho. Então, assim,
O macho, quando ele é ruim no diluente bom, ele é ruim no diluente, né, mais em conta, e se eu fizer a inseminação nas 72 horas, aí eu vou ter perdas, né? Agora, se o macho é bom, utilizar o diluente bom, utilizar o diluente mais em conta, 24 a Sim. 32 é indiferente, né? Nós temos um resultado bom, né? Então, a diferença basicamente fica no nascido, é quase um nascido vivo a mais, né? Desses machos bons em relação aos machos ruins, né? E aí, no final da conta lá, você faz aquela continha de padeiro básica ali, tu já sabe que tem um ganho maior utilizando esses machos melhores. Certo. Volta para a parte de classificação do macho. E tu acha que essa classificação, no caso por motilidade progressiva, ela seria suficiente para a gente determinar a qualidade, a subfertilidade ou a fertilidade ótima do macho? Ou tu acha que a gente, adicionando algum outro parâmetro, seja espermático, seja genético, a gente pode acurar cada vez mais e identificar esses machos mais precocemente? Ah, infelizmente, só a resistência a gente não consegue, né, dizer, tipo, eu consigo desclassificar se ele é um macho bom ou ruim. Mas a gente viu que mesmo assim, alguns machos bons, eles tiveram desempenhos bons, né? Porque o que a gente tem hoje na literatura? A gente consegue classificar os machos em 4 grupos, tá? Aqueles que têm alta taxa de parto e alto nascido, né? Baixa taxa de parto e baixo nascido, e um com alta taxa de parto e baixo nascido, enfim, né? O cruzando, Certo. tá? A gente consegue identificar pela resistência os piores, né? O pior, no caso ali, da motilidade, realmente vai ser o raso, pelo meu trabalho, foi o pior que nasceu. Mas nem todos os piores acabaram tendo isso, né? E aí, esse seria, então, a entrada para o outro trabalho, né, que a gente fez da Certo. proteômica, né? Por quê? O que que é a ideia? Procurar uma proteína que podia ser utilizada como marcador. Esse é o sonho de quem trabalha com reprodução da parte de macho, né? E que isso tem a ver com essa resistência que tu comentou, Matheus? Isso tem a ver com a resistência e com também, além da resistência, também com a taxa de fertilidade, né? Tem as Perfeito. duas, né? Trabalha com as Perfeito. duas. Então, Sim. o sonho de todo mundo que trabalha nessa área é conseguir achar aquela proteína que tu vai pingar tipo naqueles testes rápidos, assim, de Covid, né? E aí vai dizer, ó, até macho bom, macho ruim, né? Então, ainda tem bastante estudos, né? Enfim, mas Não, beleza. É isso. Isso são cenas para os nossos próximos capítulos, né, pessoal? Eu vou agradecer a presença do Matheus aqui hoje conosco. Obrigado, Matheus. Parabéns pelos trabalhos. Bem interessante mesmo essa maneira de se observar, classificar a qualidade do macho através desse sistema da motilidade progressiva, entre outros. Obrigado pela presença, Matheus. E fiquem conosco porque num dos próximos capítulos do Suinocultura Faixa Preta, o Matheus vai nos contar essa questão de resistência e proteômica e como que a gente pode classificar os machos pela qualidade e identificar alguns machos subférteis ou não. Obrigado, Matheus. valeu, obrigadão. Até a próxima. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!